Olá, seja muito bem-vindo em mais um Sabadinho Podcast, direto aqui do Estúdio R Vídeos. Muito obrigado a você que já é um assinante aqui da nossa plataforma, já faz parte aqui, já conhece todo o nosso conteúdo. Opa, chegou agora? Recebeu o link, está aqui, está nos assistindo? Seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho, porque aí você já sabe, apareceu uma novidade, você já vai estar muito bem informado. E a gente segue aqui em mais um podcast. Hoje eu bato um papo muito especial aqui com pré-candidatos. Gente boa, já conheço aqui, inclusive, já de outros carnavais. Aliás, não tem nada a ver com carnaval, né? Mas tem a ver com música, boas conversas. E a gente vai falar muito também sobre isso, hein? Bom, Carlos Cristiano Félix, ou simplesmente, né, como é muito conhecido, Carlos Félix. Seja muito bem-vindo ao Sabadinho Podcast. Tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aqui pela recepção. Um alô, uma saudação a todos os telespectadores, a todos os fãs aqui do nosso portal. Bom, alguns é Carlos Félix. Pois é. Muitos chamam só de Félix, só de né? Félix. Outro Carlos Depende Félix. muito do ambiente que eu tô andando, do local. Isso. Por exemplo, do pessoal do voleibol, que é onde eu cresci, onde eu aprendi a disciplina esportiva, eu sou muito conhecido como Tafarel. Desculpa aí, né? Como Tafarel. Na época, por causa do cabelo. E os olhos, Os olhos claros, brancos. Então, na época de meados de 1990, Tafarel! eu ganhei esse apelido justamente lá no Colégio Vida Nelson, onde eu estudava, né? E o meu treinador, que era o professor Phil, naquele momento ele olhou pra mim, que é a primeira vez que ele olhou, viu aquela coisa branca sentada entre os meninos ali e falou: você vai ser o Tafarel. Pronto. E pegou. Já então, foi. O voleibol, legal. Eu sou o Tafarel. Bom, você está aqui como pré-candidato a vereador pela cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Conhecer um pouquinho aí, a gente conhece um pouco aí a tua vida social, a tua vida profissional, mas conhecer um pouco aqui a vida pessoal. Quem é o Carlos Félix? Casado, solteiro, pai, como é que é? Fala pra gente. Bom, vamos lá, vou fazer um breve histórico aqui da minha história no Amazonas. Eu cheguei em Manaus em 1977. 77. Meu pai era contador de uma fábrica de bicicleta chamada Monark. Monark da Amazônia, é isso? Monark da Amazônia, justamente. Eita! Então, em 76, um ano antes de eu chegar, meu pai veio para Manaus a trabalho, indo e vindo de São Paulo, até que recebeu uma proposta para assumir a contabilidade da Monark da Amazônia. Então, quando tudo foi assinado, tudo certinho, a transferência dele foi concluída, nós chegamos aqui em meados de outubro, novembro de 1977. Eu tinha 3 anos de idade. Uma criança. E aqui estou. E aqui estou. Pô, então hoje, 49 anos, mas agora, 30/5, no dia, 50, no dia 30/5 agora eu estou fazendo aniversário, 50 anos, 47 anos de Amazonas e tem uma boa história aí que dá pra escrever uns bons livros a respeito. Agora, o Félix, antes de a gente falar um pouquinho mais aí, inclusive, o teu pai tem uma história, cara, aqui no estado do Amazonas, né? Ele que veio aqui para fazer um determinado trabalho, foi indo, foi evoluindo, ou seja, foi se entrosando aqui tanto também no meio político, mas também, é claro, no social. E tem uma história que você pudesse falar um pouquinho aqui, porque é bom lembrar, porque é uma lembrança que traz orgulho para você, com certeza, né, cara? Sem dúvida. Eu tô aqui hoje por causa do meu pai. O seu Ataídes Félix, que foi diretor da Monark. Agora o pessoal pegou a Thaís, quando falou, Ataíde... O seu Ataídes Félix, ele tinha um coração enorme. Então, os funcionários que ele teve durante esses 30 e poucos anos que ele foi diretor lá da Monark da Amazônia, entrou como contador. A fábrica era lá no Educandos, onde é o Bradesco ali do Educandos. Eu lembro que criança, eu saía correndo lá no meio das bicicletas, procurando onde ficavam os adesivos. Porque eu tinha que pegar os adesivos para pregar no meu guarda-roupa da minha casa. E meu pai me dava bronca, porque não era para levar os adesivos das bicicletas. Então, meu pai, nesse longo período que ele ficou à frente da Monark da Amazônia, e também o sindicato da patronal dos metalúrgicos, o meu pai criou muito respeito entre os empresários, entre os líderes das empresas, entre lideranças nacional, tanto da política quanto da indústria. E meu pai sempre teve um envolvimento muito grande com isso, apesar de não gostar de aparecer. Então, até certo ponto, eu sou muito parecido com meu pai nisso. Tem hora que eu não gosto de aparecer. Sempre me pede ajuda para isso, ajuda para aquilo, colabora com isso, colabora com aquilo. Eu sempre faço a minha parte, mas eu não faço questão de aparecer, sem fazer publicidade. Até porque fazer o bem sem olhar para quem. E quando a gente faz o bem, a gente não está olhando para nós. A gente não quer ser lembrado porque faz o bem. É porque é
uma característica, uma herança que o meu pai e minha mãe deixaram para nós. E onde entra a FEAN nessa história toda aí? Olha, o meu pai sempre foi envolvido com as indústrias, ele foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Durante uma época, ele até abriu mão de ser o presidente, passou a vez para o atual presidente que está até hoje, que é o Antônio Silva, presidente Antônio Silva, e faleceu saindo da Cefaz, chegando lá na bola da Samsung, saindo de julgar um processo já na Câmara de Recursos Fiscais da Cefaz, tinha feito um julgamento desse processo, estava se deslocando para a nossa empresa, que já não era mais a Monarch, tinha a Metalúrgica Félix, que ele construiu depois de longos anos de trabalho, e faleceu lá na bola da Samsung, ali onde tem aquela transportadora Bertolini ali na bola da Samsung. Faleceu ali. Ou seja, ele faleceu na segunda casa dele, que era o Distrito Industrial. Pois é, né? Tipo, tinha que ser ali mesmo, né? Tinha que ser, ou era em casa ou era lá, que era a casa dele. Então o Distrito Industrial de Manaus, o meu pai defendeu com unhas e dentes durante muitos anos. Meu pai era membro do CNI, né, que é o órgão que gerencia as federações das indústrias. Então meu pai era vice-presidente da federação, meu pai era presidente do Sindicato Patronal dos Metalúrgicos, então todo o dissídio anual dos metalúrgicos, o meu pai era um representante para fazer aquela negociação, fosse uma coisa que fosse boa para as empresas e fosse boa também para os funcionários, para os trabalhadores. Então meu pai sempre esteve envolvido com isso. Esse envolvimento dele, assim, né, nos órgãos, com a pessoa, com o social, foi o que te levou também, assim, para atuar nessa área também? Porque você também tem, é claro, uma vida aqui, você vai falar um pouquinho, você trabalhou já com assessoria também, né? Ou seja, assessoria para Secretaria de Governo, própria Assembleia. Sim, Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores. Eu sempre tive a minha vida, depois do ano de 2000, que eu me candidatei pela primeira vez. Em 2000 foi tua primeira? 2000 foi minha primeira candidatura. Vereador? Vereador. Eu tive 1.945 votos, pelo PMDB naquela oportunidade. O meu pai era um PMDBista nato. Meu pai adorava o Gilberto Mestrinho. Olha aí. Então, o Boto Navegador. O Boto Navegador. Então meu pai era muito amigo dele, frequentava a casa dele. Eu lembro que quando teve aquele episódio triste com o senador Gilberto Mestrinho, no Rio de Janeiro, que entraram na casa dele, assaltaram, ele foi agredido. Ele veio para Manaus, nós fomos visitá-lo na casa dele. A casa dele era ali na Teomário Pinto, onde fica ali o supermercado Rodrigues, ali indo para Ponta Negra. Isso. E nós chegamos a visitar, ele estava todo ferido devido às agressões que ele sofreu. Então a gente foi dar aquela visita de cortesia para dar um apoio moral para o senador. Então o que acontece? A partir daquele momento do ano 2000, eu comecei a me envolver. E eu entrei na política por convite do meu pai. Meu pai, saía com meu pai na rua no carro dele, eu falava, oi fulano, oi Beltrano, tudo bem, como é que vai? Aí ele olhou para mim, pô bicho, tu não quer ser político, tu conhece todo mundo. Falei, pai, é porque devido ao esporte, eu jogava vôlei em vários lugares na cidade, jogava futebol dia de sábado, num sítio de um grande amigo meu, que é o Aristóteles, dois amigos do Aristóteles e o Alexandre, era uma areiazinha que a gente ia para descontrair todo sábado, mas durante a semana eu treinava voleibol, na minha vida de atleta, joguei pela Seleção Amazonense de Vôlei. Rapaz, é um profissional ali. Joguei Jogos Escolares Brasileiros em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Então, a minha vida esportiva, ali eu aprendi a disciplina. Sim. Então, eu tive treinadores muito rígidos, disciplinadores. Eu cito aqui o Arnaldo Holanda, que era funcionário do Banco do Brasil, e no momento de descontração dele, ele era nosso treinador do voleibol. Legal. Então ele trouxe várias figuras do voleibol nacional para treinar conosco em Manaus, aqui. Então a gente treinava no ginásio, ele alugava, ele comprava a bola, ele era o nosso paizão. Legal. Então, devido a esse vínculo com o esporte, eu aprendi a disciplina e construí grandes amizades dentro do voleibol. Hoje eu estou em grupos de WhatsApp que tem jogadores que jogaram na seleção brasileira, Sim. como é o nosso amigo Paulo Sopa. Temos amigos que jogaram pelada com a gente, jogaram um pouco na quadra, mas jogaram muita pelada. A gente se encontrava muito nos finais de semana, nos momentos de descontração. Isso pra gente é um vínculo que vai pro final da nossa vida. Teve a primeira eleição, mais de 1.000 votos. 1945 votos. 2.000 votos, vereador. Aí, bem dizer, primeira eleição. Ah, tá. Mas eu fiquei decepcionado, porque... Achava que teria mais? Achava que teria mais. Mas aí, naquela época ali, bem, 24 anos atrás, né, você ter quase 2.000 votos, como é que foi a campanha? Ou seja, financeiramente era complicado. Financeiramente era patrocínio. E chinela ali, é sola de sapato, mano. O que acontece? Eu trabalhava, meu pai trabalhava diretor da Monarch da Amazônia. Não trabalhava normal. No final da tarde a gente se encontrava em casa, tomava um banho, tomava um cafezinho rápido e
Reunião. Fazer reunião. Eu comecei a fazer reunião com os amigos e funcionários do meu pai. Legal. Hoje, Sim. por exemplo, ainda tem um grande amigo do meu pai que está com saúde, graças a Deus, que vai contribuir muito conosco, que mora lá no bairro do Zumbi, que é o Timaia, que veio para Manaus junto com meu pai. Poxa. E está até hoje aqui, que mora lá no bairro do Zumbi. Então esse cara é um segundo pai para nós também. Legal. Então ele nos abriu as portas para os funcionários, ele tem contato com os ex-funcionários Sim. do meu pai. Então toda vez que a gente vai participar de uma campanha, ele liga para todos os funcionários e avisa, olha, o Carlinho vai ser candidato. Boa. E eu acho que essa é a boa política, né? A política da conversa, Sim. de você trocar ideias. Eu acho isso muito legal. E foi assim que a gente também decidiu, inclusive, fazer essa temporada do Sabadinho Podcast já, pra gente bater um papo mesmo, falar das ideias, dar essa oportunidade para que as pessoas possam compartilhar pensamentos assim como o seu. Segunda eleição, eu soube que você depois deu uma empinada ali nos votos também, bateu na trave. Já foi 4 anos seguintes? Não. Aí deu um time. Não, a partir daquele momento que eu fui picado pela mosca azul, já disse. já era, eu vou até hoje aqui nisso daqui. Então em 2002 eu fui candidato a deputado estadual pelo PMDB. Eu viajei naquela oportunidade para 2 municípios. Além de Manaus, eu fui em 2 municípios. Que foi Lábrea, por causa de um grande amigo do meu pai, que era funcionário da atual Amazonas Energia, né? E fui a Presidente Figueiredo, que era aqui do lado. Legal. Dava para ir de carro, a gente tinha alguns amigos lá. E fomos nesses 2 municípios. Eu tive 3.114 votos. Olha aí, e teve uma votação expressiva no interior, então, também, né? Rendeu votos no interior ali? Ainda foi muito pouco no interior. Sul do Amazonas ali. Lá no Alto Purus. Lá a gente teve que fretar um avião na oportunidade, pago com recurso próprio. Na época eu lembro que eu paguei R$8.500 Lábrea já fica mais próximo ali de Humaitá, que é a fronteira com Porto Velho, que já é outro estado. Então... Ali o Alto Purus é Lábrea, Canutama e Pauini. E Pauini. Descendo, aí você já vai para Humaitá. Então, foram os 2 municípios que nós visitamos e o resto da campanha. Mas de quase 2 para 3 e muito já foi assim uma evolução. A gente ganhou respeito. Aí tu disse, opa, tá melhorando. A gente começou a ser reconhecido no meio político, porque a gente saiu do ostracismo para ser alguém que estava pleiteando um cargo, né? Sim. Então isso pra gente foi bacana, porque eu comecei a ser convidado para ir para outros partidos. Legal. Entendeu? Em 2004 eu também disputei pelo PMDB. Eu já fui para 2.275 votos de vereador, ou seja, de 1975 para 2.295. Então já hoje houve uma evolução nos votos. E chama atenção, você parece que, tipo, mantém os que você teve e vai conseguiu avançar, né? Eu vou subindo de degrau em degrau. Eu não sou igual alguns outros amigos nossos que saíram. Essa é a tua terceira para vereador? Não, eu vou para minha quinta eleição de vereador. Então... Eu tive um tempo parado, meu pai faleceu em 2016. Sim. Naquele momento eu perdi o chão, porque eu perdi a pessoa que mais me apoiava. A base, né? A minha base. Então, além do cara que patrocinava o filho dele, ele era um cara que levava, que encorajava, que sempre estava ali, vamos adiante, vamos trabalhar, vamos correr atrás, que você vai chegar lá. A referência. Então, no dia que eu for candidato, vamos dizer, se Deus vai permitir nesse ano, e sair uma eleição vitoriosa, conseguir êxito, a primeira pessoa, que, além de Deus, que eu vou agradecer é o meu pai. Eu devo isso tudo a ele. Muito legal. Bom, fazer política assim, na sola do sapato, na conversa, não é fácil, não é para qualquer um. É para quem tem realmente disposição e tem algo assim a oferecer à população, né? A gente sempre percebe isso nas pessoas. Agora, você é pré-candidato no PRD, inclusive também você já foi presidente municipal do partido, não é isso? Perfeito. Hoje você é secretário executivo. E como é que está o partido hoje, o PRD? O PRD hoje apoia também o pré-candidato a prefeito de Manaus, com o Roberto Cidade. Queria que você falasse um pouco dessa conjuntura aí do partido e já também com o pré-candidato a prefeito. Vamos lá, Sabadinho. O PRD, que é a junção do Patriota com o PTB, ele continua sendo presidido pelo deputado Felipe Souza. Sim. E o deputado Felipe Souza, que é o meu líder, ele é líder do governo na Assembleia Legislativa. Então, depois que o deputado Felipe assumiu a liderança, o governo teve muito êxito nos projetos, tudo aquilo que foi enviado para a Assembleia aprovar. Então, o deputado Felipe, ele me nomeou, após a eleição de vereador passada em 2020, eu assumi em janeiro de 2021,
Eu lembro que eu estava almoçando, ele me ligou, queria que eu fosse almoçar com ele, eu disse para ele, deputado, eu estou almoçando neste momento em tal local. Você quer que eu vá? Eu termino aqui, eu vou lá contigo almoçar. E ele mostrando grandeza e simplicidade, ele disse, que isso, Carlinhos, relaxa, eu estou chegando aí contigo, onde tu estás? E foi bater lá comigo. Em vez de eu pagar o almoço para você paga para mim, Carlinhos? Eu tô chegando aí. É verdade, é mais ou menos por aí. Apesar que nesse dia ele pagou, graças a Deus. Mas... naquele momento ele falou que ia fazer algumas mudanças, ia ter algumas, tanto na estrutura de pessoal, e falou que ia fazer uma mudança na presidência municipal. E naquele momento eu fiquei, e aí, vai mudar o fulano? Quem é que vai entrar? Eu perguntei dele assim, com um queixo bem baixo. Aí ele olhou para mim nos olhos e disse, está na minha frente. Está na minha frente. Naquele momento eu fiquei ali uns 2 minutos assim, estático, estatelado. Aí, para assimilar aquela informação, eu falei, deputado, eu não tenho conhecimento político partidário, no caso de dentro do partido. O meu negócio é rua, é conversar com o eleitor, é conversar com as pessoas. Ele fica tranquilo, a gente vai te orientar, você vai aprender, mas eu preciso de alguém da minha confiança. Isso é importante. E estou até hoje eu ocupo o cargo de secretário executivo. Hoje a filha do deputado, a vereadora Thaisa Lippe, está na presidência municipal. E hoje eu estou como secretário executivo e estou às ordens tanto do partido quanto do deputado. O que for melhor não só para o partido, mas como para a nossa população, eu estou disposto a executar. Certo. Bom, pelo que a gente conversou aqui, a gente viu muito na área do esporte. E esporte é muito ligado ao tripé que a gente fala, né? Saúde, esporte e educação. Perfeito. E você é uma pessoa que fala muito sobre isso, para quem acompanha aí os teus trabalhos. Seria mais ou menos nessa base aí que você deseja caminhar aí nessa pré e, claro, dando tudo certo, você ser um candidato e seguir aí? Com certeza. A gente sabe que nós não podemos fugir daquilo que nos formou. Eu cresci dentro do esporte, aprendi disciplina, eu era muito indisciplinado na época que eu virei atleta, então eu peguei muito puxão de cabelo, orelha, que é para aprender a andar na linha. Aquilo ali me deu uma visão diferente da coisa, da vida, do mundo. Quando eu participei da minha primeira campanha, eu aprendi coisas que naqueles 24, 25 anos de idade que eu não tinha aprendido. Nem dentro de casa, nem na cadeira da faculdade, da escola e da faculdade. Então, o que acontece? Eu aprendi que eu tenho que valorizar as coisas que fazem bem para a população. E o que faz bem para a população? Saúde básica, que é da alçada da prefeitura, esporte. Os jovens têm que ter oportunidade para praticar esporte. Verdade. E estudo. Perfeito. Entendeu? Então, se nós tivermos esse tripé engrenados, trabalhando pela a saúde mental do nosso jovem, a gente vai ter menos criminalidade, a gente vai ter menos morte, a gente vai ter um mundo muito melhor. Então, se Deus quiser, se um dia chegar lá, a gente vai batalhar para que o espaço da saúde de base, da educação de base e o esporte de base tenha vez. Pois é, aí a gente vê, por exemplo, a gente sabe que o parlamentar está lá para fiscalizar, está lá também para ajudar na criação de leis, enfim, ouvir a população no geral. Você é uma pessoa que anda muito, rapaz, pela cidade. O que você vê, assim, o que as pessoas pedem bastante, de assim, poxa, transporte coletivo não está legal, as ruas não estão boas, a saúde está a desejar, enfim, o que você ouve muito? Olha, Sabadinho, a gente escuta várias cobranças, né? Eu, por exemplo, às vezes eu sou cobrado como se eu fosse vereador. Inclusive, às vezes, eu já cheguei a ser xingado numa reunião, por exemplo. Meu vereador sem mandato, vem cá. É isso aí, mais ou menos isso. A gente paga um preço pelas besteiras do que os outros fizeram. Mas quem está aqui sabe do preço que tem a pagar, sabe do caminho que tem que percorrer para poder chegar lá e mostrar que veio. A educação básica, hoje eu li uma notícia que está faltando professor de uma determinada escola, e aqui eu não estou aqui para criticar ninguém, mas a gente não pode permitir isso. Uma escola tem que estar funcionando na sua plenitude. E escola, na minha opinião, tem que funcionar de manhã, de tarde e de noite. Tem que ser espaço de cultura, de educação, um espaço de esporte. Legal. As escolas têm quadras esportivas, por exemplo. Pois é, você falou nisso aí interessante, né? A gente ouve muito se falar, mas também a gente não vê uma ação a respeito, que as pessoas, principalmente a comunidade em si, eles cobram muito a abertura das escolas, não apenas aquele horário da aula, né? Outros horários também, você falou aí à noite, pessoas que trabalham o dia inteiro e tudo podendo fazer um esporte dentro da escola, aquela coisa toda. Os fins de semana, para não deixar esse pessoal aí pelas ruas,
Seria mais ou menos isso, trabalhar nessa base? Sim, com certeza. Eu tô te falando isso porque uma das viagens que... Geralmente quando eu viajava de férias aqui em Manaus, na minha infância e na minha adolescência, ou eu ia para São Paulo, que era a terra do meu pai, ou ia para Aracaju, que é a terra da minha mãe. De correr. E falando um pouco mais de São Paulo, que eu fui mais vezes, apesar de gostar das duas cidades, me dá muito bem com alguns familiares que lá estão, eu observava que na rua a gente brincava, mas o espaço da quadra da escola era liberado à noite, para prática esportiva. Legal. Lá em São Paulo era assim. Não sei se está hoje, mas era assim. E notei que em Manaus não era assim. Uma escola que funcionava de manhã e de tarde, à noite ficava um vigia, fechava o espaço e a quadra ficava lá isolada, sem atividade alguma. E cada dia que passa, se você notar, e eu coloco essa dúvida também para as pessoas que vão assistir esse vídeo no nosso podcast, no Sabadinho, notem as escolas, elas ficam fechadas à noite. É aquele espaço que poderia ser utilizado para prática desportiva, por exemplo, não temos. E cada dia que passa, os espaços para prática desportiva, para convivência social, eles vão se diminuindo, vão se perdendo. Praças, quadras, campos, cada dia que passa é mais difícil. E aí entra outro setor, uma outra questão, já a questão da segurança também, né? Justo. A gente sabe hoje tem a questão da guarda municipal. Sim. Existe aí também um projeto de lei aí a nível federal para que a guarda municipal também possa usar arma, né? Possa estar armada, aquela coisa toda, para dar uma contribuição à segurança pública e dar mais segurança, de fato, de direito para a população nas comunidades, né? Ou seja, não apenas guardar o patrimônio público ali do município, mas também a segurança da pessoa. Falando em social, rapaz, por exemplo, assim, eu lembro muito de você também, nos eventos, aí nas noites aqui em Manauara, aquela questão toda. E você sempre falou algo interessante, rapaz, é a questão da parte técnica, que você e mais outros amigos, né, vocês tinham um site naquela época, eu me lembro que era, né, um site que mostrava, né, mostrava alegria, mostrava a felicidade das pessoas se divertindo à noite ali. Queria recordar um pouquinho dessa história, rapaz. Vamos lá. Era o Chicão, você... Chicão. Não, era o Félix, Carlos Félix. Eu, Chicão, o Jean, o Luciano Farias, o Rodrigo Bezerra. Era essa tropa. Tropa, né? A gente fez parte do primeiro site que cobriu os forrós de Manaus. Forróis. Que era o site forromanaus.com.br. Mano, era isso mesmo. Era aquele que tinha uma sanfona, uma cúpula do Teatro Amazonas, era aquela logomarca. Que até hoje é utilizada aí por outras pessoas. E tu sabe, rapaz, eu vou te dizer, a alegria do forrozeiro era quando encontrava essa turma aí nos forróis aí, e no outro dia lá, para eles acessarem o site e verem as fotos dele. É verdade. E naquela época que não existia as redes sociais, né, que tem aqui hoje. Era do site. Não tinha nada, tudo você ia no site, internet já era mais difícil também, é mais complicado. Discada. E as fotos, e vocês usavam câmera, né? Naquela época a gente usava uma máquina da Canon que tinha 1.3 megapixels. Olha aí, qualquer celular tem 50 megapixels. 1.3 megapixels. Inclusive nós criamos também o primeiro site que cobriu o Festival de Parintins, que era o euemparintins.com.br. Eu não lembro, é mesmo? É porque na verdade é o seguinte... Paralelo ao Forró Manaus. É porque naquela época ali, né, que eu apresentava muito nas casas de shows também, existia a ala assim mais do forró, que era o pessoal que gostava mais ali, o pessoal mais, não vou dizer povão, porque tinha público de todo tipo, nível social, classe social de todo tipo. Aí tinha o pessoal mais do boi também, né, que era muito forte, sempre foi muito forte também o boi. Eram duas tribos diferentes, mais ou menos, digamos assim. E aí vocês chegaram a entrar nessa tribo aí também dos bois. Nós fizemos. Foram pra Parintins. Fomos pra Parintins, na cara e na coragem, sem dinheiro. O dinheiro que a gente conseguia era só para ter uma hospedagem, pagar uma alimentação. Pegaram um barco. Mas tinha credenciamento, fazíamos credenciamento. A gente entrava em todas as áreas, todas as zonas do Já eram conhecidos também. Já facilitou bastante. forromanaus.com.br. Não era isso? .com.br. Era muito. E eu em parintins.com.br também. Naquela época a gente cobriu. Eu lembro que naquela oportunidade teve um ano que eu levei até meu irmão mais novo, que hoje ele é maior do que eu, mas naquela oportunidade ele teve comigo também lá. Trabalhou, gostou muito. Bom, eu te perguntei isso, na verdade, porque eu queria lembrar dessa turma aí sua, né? Que você tenha contato com eles ainda. Tenho contato com todos eles. Porque a gente sempre aprende que no meio da política a gente tem que fazer de dentro para fora, né? Sem dúvida. Ou seja, você conversando com a sua família, a família indo com os amigos mais próximos indo. Então a gente convocar esses seus amigos da antiga aí, esse pessoal aí que te conhece também, para te ajudar aí nessa campanha, né? Hoje pré-campanha, mas logo, é claro, você será.
E o pessoal te encontra hoje nas redes sociais? Encontra, eu tô lá no Facebook, eu tô no Facebook? Na verdade, eu voltei pro Facebook, eu estava meio afastado. Eu voltei, Agora tava ficando ficar. louco. É isso aí. Voltou. E o que acontece? Eu tô com a minha conta no Facebook, tá lá o Carlos Félix, né? Carlos Félix. Carlos Félix. E no Instagram é o Carlos C. Félix, que é Carlos Cristiano Félix, que é meu nome completo. Meu nome é bem curto. Então eu tô nessas duas redes sociais, mas estou trabalhando também para ter outras redes, que é para que as pessoas possam interagir, possam ter contato. Exatamente, a gente sempre dá essa oportunidade para você falar, porque às vezes a gente estava nesse bate-papo aqui, e aí às vezes o nosso telespectador ali está dizendo assim, pô, eu queria até saber, rapaz, do Carlos, alguma coisa sobre essa ideia que ele falou da educação. Ele falou de um negócio muito legal aí, em abrir as escolas e tal, não deu um spoiler, ele não deu muita ideia, mas eu queria conhecer um pouco mais como seria, e já entra em contato contigo, né? Claro, com certeza. Fora o meu telefone, que está aberto ao público, eu não tenho... Entrou nas redes sociais, está lá. Tá lá, aparece, pode me contactar, eu passo o telefone, contato, a gente vai conversando. Todos os amigos, a partir do momento que eu me tornar candidato, se me tornar candidato, se Deus assim permitir, eles já estão intimados a fazerem parte. Já estão intimados. Até porque todas as eleições, a única coisa que eu não tenho vergonha de pedir quando eu estou candidato é voto deles. Claro. Fora isso, se você me pedir para me pedir R$10, eu fico morrendo de vergonha. Eu entendi. Bom, uma pergunta que eu não te fiz e você disse assim, rapaz, tu deveria ter me perguntado isso. Agora é você que vai falar. Algo mais assim que você acha interessante a gente conversar? Olha, o bate-papo ele é tão agradável que vai fluindo tão bem que a gente vai conversando de tanta coisa. Porque tu acredita que eu já devo ter entrevistado nessa... Eu acho que já estão batendo umas 30 aí, né, Marcos? Por aí já uns 30. Contamos, deve estar chegando aí uns 30 nessa nova... Esse novo conceito aqui do nosso Sabadinho Podcast. E quase todos, quando a gente termina o podcast e tal, parou tudo, saímos do ar. Rapaz, eu devia ter falado isso e não falei. Tu acredita? Aí eu faço essa pergunta sempre, né? Mas é isso. Fala um pouco da família. Sim, né? sim. Você tem filho? Tem filha? Eu tenho uma filha de 15 anos, nascida em Manaus, é a Maria Clara. Maria Clara, legal. É a razão das minhas dívidas também. Com certeza. Que hoje é uma moça super inteligente, super estudiosa. Muito legal. É muito crente em Deus, católica daquelas fervorosas, até por causa da mãe da... Quantos anos ela tem? 15? 15 anos hoje. Quando é que ela faz 16, rapaz? É o seu dia 2 de fevereiro, ela tá completando aí 16 do ano que vem só. Fica pra próxima, porque esse ano ela já fez 15, a gente fez uma festa. Não, ela não pôde tirar o título. É verdade, tem esse detalhe, né? Mas ela tem a política no sangue, porque não tem pra onde correr. O avô era prefeito de Borba. Ah, é? O avô foi prefeito de Borba, o Antônio Graça. Antônio Graça, o avô dela foi prefeito de Borba. Rapaz, tão legal. Esteve lá com a gente no aniversário, uma pessoa muito boa, se preocupa muito com o próximo, é uma pessoa muito agradável. Poxa. E em breve eu quero ver prefeito novamente, se Deus quiser. Se Deus abençoar, ele vai estar de volta. Legal. Pô, Carlos Félix, cara, bom te receber aqui. Obrigado. Obrigado de coração. E olha, pessoal, esse podcast vai pra conta. Agradeço de coração aí pela sua audiência, tá bom? Se você caiu agora aqui porque você viu aqui uma partezinha dele aí nas redes sociais, achou legal esse bate-papo aqui e aí resolveu aqui, é claro, assistir todo esse podcast, muito obrigado. Aproveita, se inscreva aí no canal e acione o sininho, fechou? Bom, o de hoje vai pra conta, mas fique ligado porque logo logo tem novidades aqui no Sabadinho Podcast. Um abraço e até a próxima.